Deus, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com os irmãos, que eu orei para ter energia. Eu estou cansado, Jesus poderoso. Estava nos legendários esse final de semana, desde quinta-feira, servindo 198 homens que subiram a montanha para ter um encontro com Deus, e foi uma grande bênção. Alguns estavam lá servindo comigo, outros estavam participando, outros não puderam ir nessa, mas só para saber, fica de pé para eu saber quantos legendários estão aqui no culto hoje, para saber. Pastor Alexandre é legendário também, fica de pé, pastor. Aleluia, glória a Deus, irmãos serviram e estão aqui junto comigo. É assim que o legendário faz. Danilton está compartilhando comigo da dor, porque os jovenzinhos servidos estão com a cara boa, dizer lá, estou morrendo de inveja, porque eu estou cansado, Jesus poderoso. Aí eu olho para Danilton, eu fico animado, porque ele está mais cansado que eu. A idade chegou, Jesus. Pode sentar, irmãos, obrigado. Glória a Deus. Mas, você sabe, do mesmo jeito que eu prego para quem está cansado, você ouve a pregação também de quem está cansado? Porque está cansado só o corpo físico. Só o corpo físico. Mas o espírito está renovado no Senhor. E eu não tenho dúvida, enquanto eu estiver pregando aqui também, todo cansaço físico vai embora, porque a unção do Espírito nos renova sempre, na presença do Senhor. Amém? E eu creio também com a oportunidade de eu dar um testemunho para vocês, né? De que mesmo cansado, não deixe de cultuar ao Senhor. Muitos irmãos abrem mão do culto por qualquer razão. Não faça isso. Cultuar, reunir como família, precisa ser um estilo de vida prioritário para você. Posso ouvir um amém? Aleluia. Quero pedir que cesse toda a movimentação, aumente o meu retorno, que eu tenho que me ouvir, senão vai acabar minha voz, que eu estou rouco. E presta bastante atenção para você receber a palavra de hoje. O único recado que eu quero reforçar são das inscrições para os nossos encontros, que vão acontecer nesse mês. Semana que vem, encontro de adultos de 9 a 11 de maio. E recebemos uma oferta, temos algumas inscrições com bônus de 50%, apenas R$40 para participar do encontro, e tem bônus tanto para encontrista quanto para líderes. E a inscrição lá na secretaria. E também no final do mês teremos o encontro de jovens e adolescentes. Coloca para... Não chegou a imagem. Aleluia. É no final do mês, se não me engano, dia 30 de maio, 1 e 2 de junho. E vai ser também poderoso, e também tem bônus das inscrições. Então, é uma oportunidade de todos estarem ali, tendo encontro com o Senhor, aí, 30 de maio a 1 de junho, e terem as suas vidas transformadas. Se você está aqui e ainda não foi participar de um encontro com Deus, essa é a hora, é a sua oportunidade. Você não sabe quantas você terá ainda. O tempo da sua oportunidade se chama hoje. Posso ouvir um amém? Da mesma forma para servir. A hora que você tem para poder servir a Deus é agora, irmãos. Não adie. Alguns irmãos jogam para frente. Não, quando minha vida estiver assim, 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 aí eu vou servir a Deus. Depois de resolver tal coisa, ou de ter conquistado tal coisa, aí eu vou servir a Deus. Não faça isso. O tempo da sua oportunidade para servir a Deus é agora, para acumular recompensa, para receber diante do Senhor naquele dia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, você vai receber agora a palavra do Senhor. O tema da nossa palavra hoje são 7 coisas que Deus nos diz no meio da batalha. Tem alguém enfrentando alguma batalha aqui entre nós hoje? Aleluia. Poucos, a maioria está de boa, tranquilo, sossegado. Aleluia, é para viver assim mesmo. Mas
aqueles que não estão na batalha, é bom que você aprende. Caso ela chegue, é assim que você vai vencê-la, baseado naquilo que o Senhor nos diz, amém? Com a mão no seu coração, ora agora, repete após mim, fala: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra do Senhor e ser direcionado por Ele, para desfrutar de plena vitória em todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Hoje também não temos o trabalho com crianças, porque estava tendo encontro nesse final de semana, e as irmãs, uma grande bênção, encontro poderoso, minha esposa estava lá, olha o tanto que eu sou abençoado, irmãos. Eu estava na montanha servindo a Deus com meu filho mais velho, minha esposa no encontro de crianças juvenis, né, nesse final de semana, o do meio, meu filho do meio, fazendo a célula no lugar do mais velho, o mais novo, anfitrião de uma célula de crianças, que nessa semana deu 35 crianças. Olha que mover, olha que privilégio viver tudo isso. E nesses dias na montanha, inclusive, Deus falou isso comigo. A glória do meu ministério é ver o mover do Senhor se multiplicando na vida dos meus filhos. Ver o que Deus tem feito na vida dos meus filhos é mais glorioso que qualquer outra conquista que eu poderia ter. E eu estou aqui para testemunhar para você. Sou feliz por isso. Feliz de ver o que Deus tem feito na minha casa, na minha família. E eu quero te falar que eu oro para que você veja e desfrute do mesmo na sua casa. Você sabe, irmãos, a Bíblia diz que depois que Moisés morreu, o povo se desviou. Cada um resolveu servir a um Deus ou fazer como bem quisesse ao nosso Deus. Mas no meio dessa geração, Josué se levanta com uma definição. Ele resolveu e afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como os outros estão fazendo, decida isso pela sua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Tem um benefício muito grande disso, acredite. Eu declaro em nome de Jesus que essa resolução já foi tomada no seu coração. E é isso que você vai testemunhar em todos os seus dias. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Levanta a sua mão e declara. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Presta atenção, queridos, com o tema de hoje, 7 coisas que Deus nos diz no meio da batalha. Você precisa visualizar, porque provavelmente todos aqui já passaram por situações em que as circunstâncias ao nosso derredor fizeram com que realmente parecesse que não havia esperança. O diabo levantou ataques para roubar a sua fé. Você sabe, o inimigo que nós temos, o acusador, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não vai parar de tentar fazer isso. O ímpeto inicial dele é pegar você que foi criado por Deus e destruir, te levando para o inferno junto com ele. Na hora que você converte e se torna filho de Deus, não tem como mais ele te levar para o inferno. Então ele tenta trazer o inferno até você. Fazer com que a sua vida seja um inferno. Para muitos, presta atenção, vou falar algo sério aqui, importante para você entender. Muitos têm noções diferentes do que seria o inferno. A maioria esmagadora das pessoas tem uma compreensão de inferno baseado em chamas de fogo. Gente gritando, esperneando, porque está pegando fogo, a carne está sendo dilacerada.
E aí, na cabeça dele, uma vida infernal é literalmente você ser jogado numa fornalha, jogado na churrasqueira, tostado no meio da brasa. Presta atenção, não é apenas isso. O que você tem que entender é que uma vida infernal é uma vida fora daquilo que Deus sonhou para a nossa vida. Então, uma vida cheia de angústia, de ansiedade, de desespero, de preocupação, significa que o diabo está conseguindo fazer sua vida virar um inferno. Uma vida tomada de ego, de justiça própria, de merecimento, de viver na força do braço, na independência, com você tendo que sustentar a sua vida, significa que o diabo está conseguindo fazer sua vida virar um inferno. Não é da vontade de Deus que a sua vida seja assim. O Senhor tem um céu para você. Uma vida celestial é essa vida em paz, no descanso, desfrutando de tudo aquilo que Ele criou por amor a você. Só que o diabo, ele tenta roubar isso de você. E quando você se encontra nessa situação, sobrecarregado, imobilizado, diante de um desafio em que você não tem a menor ideia de como você vai vencer isso, como você sai dessa situação. Por quê? Porque tem situações que chegam até você, problemas que de repente caem no seu colo, batata quente que vem parar na sua mão. Mas tem outros que é você que se enfiou lá. Você foi dar um rasante lá no vale da sombra da morte. Você arrumou confusão. A grande questão é que, indiferente se o problema veio até você ou você que se enfiou nele, o fato é que quem te salva é o Senhor. A sua salvação vem do Senhor. Só que o diabo, assim como foi ministrado semana passada, o inferno se mobiliza para resistir você. E quando Deus está para te levantar para um nível mais elevado, quando você está prestes a apropriar de algo ainda mais poderoso do que você já tenha vivido até então, é um momento justamente em que o diabo desfere o seu pior golpe, para tentar adiar aquilo que Deus iria fazer na sua vida. Você sabe, o diabo não tem poder de mudar os planos de Deus. Você entende isso? Os irmãos estão comigo nessa noite? Você entende isso? O diabo não tem poder de mudar os planos de Deus, mas ele consegue levar ataques até você, aonde as suas respostas diante desses ataques podem fazer com que adie a apropriação dessas promessas do Senhor. Então, semana passada e essa, são palavras providenciais que o Senhor está ministrando na sua vida, para garantir que você receba agora aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus não quer que seja depois, Ele quer que seja agora. Pastor, como que eu sei que Deus quer me levar para um nível mais elevado agora? Como que eu sei que Deus quer que eu desfrute das promessas dele agora? Muito simples. É só você observar o que Deus tem colocado no coração do seu pastor para ministrar para você. Por fé, você tem que acreditar, as coisas estão alinhadas. Você sabe que alguns irmãos, eles têm uma compreensão equivocada, muito mística, a respeito da pregação da palavra. Alguns imaginam que o pastor, ele pega a Bíblia assim, ele dá uma rodada nela, uma soprada, e ele põe o dedo assim, vamos ver o que Deus quer falar com os irmãos. E aí ele vai lá e põe o dedo aonde ele pôr, é a palavra do Senhor para a igreja hoje. Você sabe, eu não duvido que tem gente que faça isso. Eu não duvido que tem pastores que façam isso. Praticamente
como se estivesse jogando um dado, lidando com a sorte, fazendo adivinhações. Mas não é assim que nós lidamos com a palavra de Deus. Nós, como pastores desse rebanho precioso que Deus nos deu, com muito zelo, amor, muito cuidado com o rebanho, nós temos um anseio em proporcionar para você o banquete que o Senhor quer servir para que você se alimente. E a palavra é alimento para nós. Amém, irmãos? Quantos querem se alimentar cada dia mais da palavra? Sabe qual que é um benefício de você estar bem alimentado? Você tem saúde, disposição, energia. Quando falta o alimento, você vai definhar, vai esmorecer, enfraquecer. Não é essa a vontade do Senhor. Amém, queridos? Acha para mim a imagem correta para projetar do ano da restituição. Presta atenção. Hoje, o Senhor está te mostrando algo. O diabo se levanta para te atacar. A Bíblia diz que por um caminho ele se levanta contra você. Mas termina aí o versículo. A história para no fato do diabo vir te atacar, irmãos? Não. Porque a Bíblia diz, por um caminho ele se levanta contra você, mas por 7 caminhos ele fugirá da sua presença. Então hoje a palavra do Senhor para você é para mostrar não o quanto você é atacado, não que a vida cristã é uma vida difícil, cheia de guerras, de lutas, porque tem gente que vive literalmente apenas nessa perspectiva de que a vida é muito difícil, é luta o tempo todo, a correria sem fim, batalhas, desertos, angústias. A grande questão é justamente a sua perspectiva. Ao te falar aqui que o diabo traz guerras até você, batalhas, levantes, resistências, presta atenção, querido. O foco seu não tem que ser no fato do diabo te atacar. Tem que ser na certeza de que Deus é que luta e vence cada uma dessas batalhas para você. Ele te dá a vitória. Você é esse vitorioso que recebeu a vitória que Cristo conquistou na cruz. Você sabe, irmãos, tem uma peça de teatro, acho que chama Lifehouse, que normalmente fazemos nos encontros, em alguns eventos evangelísticos, que mostra o padrão. Deus vai e cria o homem. E aí normalmente eles colocam uma irmã magrinha para conseguir manusear facilmente, jogar para um lado, para o outro, porque comigo eles não conseguiriam fazer isso. Se fosse comigo, é aquela coisa, tentar arrancar do lugar não dá conta, precisa de um guindaste. Mas eles põem as irmãs franzininhas, aí joga para um lado, joga para o outro, e os demônios atacando ela e oprimindo, e aí ela vai tentando lutar para fugir disso, e eles jogam ela de volta. Já viram essa peça? Quantos já viram? Fala amém. E aí o que acontece? No pior momento dessa batalha, onde ela perdeu as forças, já não consegue mais tentar fugir, e ela cai prostrada, e os demônios estão ali oprimindo. Quem aparece? Jesus. E na hora que ele chega, os demônios caem para trás. E aí então ele liberta aquela donzela em perigo. Aleluia. Então presta atenção. Você não tem que viver com a perspectiva de que a sua vida é uma eterna batalha. O que você tem que entender é que a sua vida é uma eterna vitória que Cristo conquistou para você diante de todas as batalhas. Amém, irmãos? Quantos querem desfrutar dessa vitória em todos os seus dias? Agora, o que acontece lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 14, é um exemplo da atitude e daquilo que Deus faz conosco, nos diz no meio da batalha. A Bíblia diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor por meio da congregação sobre Jaziel,
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e diz: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Ei, irmãos, olha que coisa poderosa. Se Deus está com você na batalha, se Deus é por você, quem vai conseguir tocar em você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na versão A Mensagem desse texto, eles mudam o texto para ampliar a aplicação dele na sua vida, e coloca da seguinte forma: se Deus é por nós, quem será louco de ser contra ele? Não é ser contra você, porque ser contra você não significa muita coisa. O diabo é contra você, mas se Deus é por você, quem se levanta para te atacar, na verdade está se levantando contra ele. Então, quem é louco de ir contra Deus? Ele é por você, aleluia. Eu quero ativar você um pouco mais aqui. Eu estou achando que os irmãos parece estar mais cansados que eu. Você estava na montanha também? 72 horas na montanha? Os irmãos estavam lá, não lembro de ter encontrado vocês lá. Foi outra montanha? Renova suas forças, vamos. Junto comigo, eu quero que você repita isso. Fala assim: se Deus é por mim, quem é louco de ser contra ele? Agora mais forte: se Deus é por mim, quem é louco de ser contra ele? Aleluia! Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Você está ganhando fé hoje. Fé está sendo adicionada no seu coração. Quanto mais fé você tem, mais paz, mais alegria, mais desfrute, mais poder, mais autoridade. Quem quer receber mais fé aqui nessa noite? Estou perguntando, eu quero que você responda com atitude de fé então. Quem quer receber mais fé aqui nessa noite? Aleluia! Então recebe hoje, seja cheio dessa ousadia para crer que se Deus é por você, quem é louco de ser contra ele? Aleluia! Que Deus me dê garganta para terminar essa palavra em nome de Jesus. Vai dar em nome de Jesus. 7 coisas que Deus nos diz no meio da batalha. Primeira, não tenha medo. Lá no versículo 15, não temais. Essa é a primeira palavra. Por quê? Porque ela é a mais importante. Não permita que o medo domine você. Mas presta atenção, irmãos. Não fique acusado por ter medo. Se o medo encher o seu coração num momento, fique em paz. Vai orar
E aí você vai ver o medo evaporar. Mas o que você não pode é ficar acusado. Alguns entram debaixo de acusação porque teve medo. Nessa semana nós recebemos a notícia da gravidez aqui desse casal abençoado. Fica de pé para que a igreja saiba. Testemunho, a vitória do Senhor. Olha ali, a Luciele e o Murilo vão ser pais. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. Já sabe se corre hoje ser gêmeos, trigêmeos? É só um mesmo? Aleluia. Você sabe, um irmão de Cuiabá estava aqui nos servindo nos legendários e ele veio dar um testemunho. Me senti responsável por isso. Eu falei, vou ter que... alguma coisa eu vou ter que fazer, Jesus poderoso. Porque ele veio falando, pastor, você talvez não vai lembrar, você foi lá em Cuiabá em setembro do ano passado ministrar, e eu procurei o Senhor junto com a minha esposa, para pedir para o Senhor orar para nós termos filhos, 7 anos de casado, tentando engravidar, porque já casamos com certa idade, não vou falar quanto que é, porque eu não quero que ninguém imagine que eu estou falando quem é velho ou quem não é, até porque eu sou jovem, aleluia. Mas o Adanilton não, o Adanilton já está acabadinho mesmo. Mas presta atenção. Aí ele falou, nós oramos tanto por isso, 7 anos, tal. E aí pedimos para o Senhor orar. E aí eu perguntei, vocês estavam fazendo algum tratamento, alguma coisa? Ele falou, pastor, nunca fizemos, por um motivo muito simples, muito caro. Muito caro, muito dinheiro fazer inseminação artificial, que era o caso, precisava. Naturalmente, os médicos já tinham dito que não tinha como eles engravidarem, mas não conseguiram fazer o tratamento porque é muito dinheiro. E aí ele falou, nós pedimos oração para muitas pessoas, mas há 2 anos nós tínhamos parado de orar e pedir oração. Colocamos nas mãos do Senhor. Mas na conferência lá em setembro em Cuiabá, olhamos para o Senhor, tanto eu quanto minha esposa sentimos a mesma coisa. Pede para ele orar. E aí, ele contando, eu confesso para você, irmãos, não lembro de nada. Não lembro. Jesus poderoso. Não lembro. Mas segundo eles, na hora que eles chegaram e pediram oração, eu brinquei com eles. Perguntei, quantos vocês querem? E eles falaram, pegou de surpresa. A gente estava pensando só em um. E aí ele falou, não, a gente estava querendo um. Não tem nenhum, mas aí, segundo ele, nós queremos todos que Deus quiser para nós. Aleluia. Orei. Trigêmeos. Tem 3 na barriga dela agora, nasce agora no final do mês que vem. Ele falou que ela já engordou 30 quilos. Eu achei pouco, particularmente. Estou comparando comigo, não, irmãos. Mas vou falar um negócio aqui, vocês não contam para minha esposa? A minha esposa engordou isso na gravidez do meu primeiro. Ela tinha 50, foi parar com 80. Virou um barrilzinho, que ela é baixinha. Mas olha que bem, já teve mais 2 depois e hoje ela é mais magra do que quando eu conheci ela. Aleluia. Testemunho para ela. Mas a irmã agora está grávida de 3, vai nascer mês que vem. E falou, o senhor faz parte nisso. Eu falei, vou ter que ajudar a pagar. Meu Deus do céu, faço parte. Vai custar caro demais, criar 3, oh meu Deus, tem Jesus poderoso. Então presta atenção, irmãos. Olha aqui para mim. O Senhor está largando a sua fé, para que Ele possa colocar nas suas mãos aquilo que Ele tem para você. Só que aí alguém que recebe uma notícia que está grávida, que vai ser pai, de 1, ou 2, ou 3, como foi o caso deles, pode ser que o medo venha. Você recebe uma notícia, e aí vem o medo, será que eu vou conseguir sustentar essa criança? Será que eu vou conseguir criá-lo direito? Você vai abrir uma empresa, o medo pode vir, será que eu vou conseguir administrar? Você assume uma célula, e vem a dúvida, será que eu vou conseguir liderar? Mas presta atenção, porque esses questionamentos, o diabo que traz até você, para roubar sua fé, para gerar dúvidas. Por quê, irmãos? Porque a dúvida é o oposto da fé.
O que a Bíblia diz que é a fé, lá em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler, Hebreus 11, 1. Coloca para mim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Se o diabo consegue gerar dúvida, é claro que você vai ficar com medo. Mas o que você tem que fazer imediatamente? Correr para os pés do Senhor, porque Ele está te falando, não temais, não temais. Está ouvindo, queridos? Não temais. O Senhor vai sustentar essa criança, ou essas, vai saber, né? Pois primeiro e depois os outros, a ordem dos fatores não altera. O fato é, quem é que sustenta a sua casa, querido? Não é você, é o Senhor. Quem é que administra o seu negócio? É o Senhor, desde que você dependa dele. Se depender de você, pode realmente desmoronar. Mas se você depende dele, ele está te falando, não temais. Não temais. Esses dias eu aconselhei um irmão que ele estava com muito medo, que o filho terminou agora o ensino médio, não, antes do médio, ou básico, fundamental. É porque mudou da minha época, é diferente. Minha época tinha um Mobral, quem lembra disso? Um Mobral, o ensino básico. O Adanilton, não lembro direito porque faz muitos anos. Mas o fato é, ele estava com muito medo, porque o filho agora estava saindo da escola videira, terminou o ensino fundamental, o 9º ano, e vai agora para o ensino médio. E ele tomado de medo do quê? As influências, as amizades, o ambiente, os professores. Meu filho vai desviar, porque meu sobrinho, porque o filho do irmão tal. E aí ele tomar de medo. Falei, pois é, mas não dá tempo agora de você ir lá fazer a faculdade, especializar e você virar o professor do seu filho. Não tem jeito agora de fazer outra coisa. Como vai ser? É o que tem mesmo. Seu filho vai estudar onde tem para estudar. Mas a grande questão é que não é para você ficar com esse medo, é para você depender do Senhor. Ele estava aterrorizado. Não, fique em paz. Se o Senhor não edificar, em vão, os outros vão ficar aí trabalhando para edificar. Se o Senhor não vigiar, em vão vai ficar trabalhando o vigia. Então presta atenção, o medo vem para roubar sua fé, mas aí você lembra, tudo depende do Senhor. Não tem por que eu ter medo. E Deus está te falando hoje, primeira coisa que Ele está te dizendo, o diabo está querendo te atacar, está querendo roubar sua fé, está querendo abater, tirar sua esperança. Deus está te falando, não temais, não temais, não temais. Você estava com medo? Lembra disso, Deus te falou, não temais. Mas Ele falou só uma vez, irmãos? Não, na Bíblia algo curioso. A Bíblia diz que o Senhor falou para o seu povo 365 vezes, não temais. Você não há de concordar que tem alguma coisa nisso? Parece o quê? Que Ele repete para você todos os dias, não temais, não temais. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida de vez em quando. É isso, irmão? Ocasionalmente. Quando Deus se lembra de você. Não, elas se renovam na nossa vida a cada manhã. Então todos os dias, quando você acordar, lembra disso. Para esse dia, Deus liberou uma palavra. Qual que é? Não temais, porque as minhas misericórdias se renovaram na sua vida mais um dia,
Mais um dia. Pastor, mas até quando que ela vai se renovar? Aí você lembra, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura até quando? Aleluia. É para sempre, meu irmão. Aleluia. Vou dar um testemunho aqui. Não vou chamar para dar o testemunho, porque sou fominha. Quero o microfone mesmo, só para mim, para usar o tempo que eu tenho. Mas eu quero dar o testemunho do Léo e da Bruna. Fique em pé também. Vou usar vocês de testemunho. Esse casal abençoado. Ele falou comigo e ela falou com minha esposa. Os dois precisando de oração. Orei muito por eles. Se eu cobrasse por minuto orado, o fato é, um problema, morando num lugar, o dono do apartamento pediu, ia ter que aumentar o aluguel, o valor extrapolava, o valor, a renda, não tinha jeito. E qual que foi o ataque do diabo contra eles? Ficar com medo, o que vai ser de nós? E agora? O que vai ser? Onde nós vamos morar? Como vai ser? Como que isso? Como que aquilo? E as dúvidas, o anseio, tudo isso. E aí eu louvo a Deus, porque qual foi a atitude dos dois? Foram orar, foram falar com o Senhor, pediram oração, receberam conselho, foram direcionados. E aí veio o testemunho. O Senhor providenciou um apartamento no mesmo prédio, mais barato do que eles estavam pagando antes. Não faz sentido, irmãos, não fecha a conta isso. Porque pela lógica tem que reajustar. Já estava barato o que eles estavam pagando. Aí agora vai reajustar, que é o normal, tem que reajustar mesmo. Aí Deus vai lá e providencia no mesmo prédio mais barato do que antes. Por quê? Porque não temeram. Não precisa viver com medo, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Já mudou falando nisso? Já? Eu ia lá ajudar. Nem falou não. Pode sentar, obrigado. Foi fácil. Só subir de elevador. Mudança. Dá até inveja no negócio dele. Já mudei demais na vida. Jesus poderoso. Dá trabalho. Mudar dá trabalho. Nunca mudei assim, que era só pegar o elevador. Facilitou a vida demais. Meu Deus do céu. Então presta atenção. Até quando que a misericórdia do Senhor vai durar, irmãos? Tem prazo de validade? O filho abusado já gastou demais o crédito e agora já era? Não. As misericórdias do Senhor duram para sempre. E você não vai ter medo. Por quê? Porque para cada um dos dias o Senhor vai continuar guardando e abençoando você e a sua casa. Aleluia. Você concorda que se ficar só nisso daqui já estava bom, irmãos? Você já ia para casa falando, pai, que culto poderoso. Nossa, que bênção. Saí de lá e todo medo foi lançado. Mas ainda tem mais 6, irmãos. É bênção demais. Nós vamos até meia-noite aqui hoje, aleluia. E esses aí que gritaram foram os legendários, que voltaram moídos da montanha, os jovenzinhos. Vê se o Danilton gritou. Não gritou, amém. Está moído igual eu. Ô Senhor. Segunda coisa que o Senhor diz, lá no versículo 15 ainda. Segunda Crônicas 20:15. Segunda palavra é, não vos assusteis. Irmãos, não se assustar significa não ficar estressado, tenso, perturbado, angustiado, preocupado. Quem está assustado está como? Tenso. Você sabe que um dos elementos de mostrar que alguém levou um susto é justamente a contração muscular. Na hora que você assusta, você contrai os músculos do corpo. Essa contração do susto gera o quê? Tensão. O músculo fica tenso. Tem gente que o músculo aqui do pescoço dele é um pedaço de pedra. Tenso, estressado. Parece que ele vive com torcicolo. Robocop virando para o lado. Tenso. Por quê? Porque vive assustado. O tempo todo alguma coisa ruim vai acontecer. Ai meu Deus, você viu o dólar, o que aconteceu? Nossa, você viu o que o Trump fez agora essa semana? Você viu quem ganhou a eleição? Você viu o concorrente, o que ele fez? Aí você fica o tempo todo tenso. Então olha aqui, irmãos. Sabe uma coisa poderosa que acontece quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor?
um processo de amolecimento muscular. Vai ficando mais molinho, assim, mais fofinho, aleluia. Por isso que esse negócio de ser malhado demais e tal, muito musculoso, não combina, porque é muito tenso, assim, duros músculos. Não, tem que ser mais fofo. A Bíblia diz que Deus transformou seu coração de pedra num coração de carne, fofinho. Esse negócio muito duro, enrijecido, músculo. Não, relaxa, irmão. Relaxa. Você já ficou do lado de gente tensa, estressada? Como que é o ambiente numa casa assim? Deus me livre. Minha esposa está aqui, ela sabe, testemunha disso. Para mim é um grande teste isso. O estresse é um teste. Porque a tendência é ficar nervoso, estressar, assustar com as coisas, preocupar. Como que vai ser? Meu Deus! Então tem coisas que acontecem que quer roubar a sua paz. Você tem que resistir. Por quê? Porque você tem medidas que você aprendeu com algum livro de autoajuda, como superar? Não. É porque o próprio Deus falou para você não viver assim. Se Deus falou para você não viver assustado, é porque é assim que Deus quer que você viva. Relaxado, tranquilo, sossegado. Vou falar aqui, não fui eu que criei a piada, então não tem nada a ver comigo, não fica ofendido comigo. Mas dizem que tem uma região do país, um estado, que os moradores de lá, que se tiver dois deitados numa rede, de repente um pergunta para o outro: ô meu rei, você tem aí antídoto para picada de cobra? Ai, foi picado? Não, ainda não, mas tem uma vindo ali. Ou seja, tão tranquilo que não sai correndo. Ele viu, tá ali, manso. Eu desconfio que isso seja mentira, não é possível que tenha algum estado do Brasil aí que tenha essa fama. Né? Dizem também que nesse lugar, nesse estado, minha mãe morou lá há muitos anos, falou que eles vão para os lugares, tem que fazer fila, eles fazem fila com chinelo. Larga o chinelo na posição e vai sentar. Você chega no correio, aquele monte de chinelo enfileirado, e cadê o povo? Sentado, batendo papo. Aí chamou o fulano, ele vai lá, calça o chinelo, vai lá e faz o que tem que fazer. Aí o outro já sabe que aquela vaiana laranja ali é minha, sou o próximo. Porque é um povo tranquilo, vive relaxado. Então eu estou falando para você, o estilo de vida que Deus tem para você é uma vida no descanso. Quem está tenso, não está descansando, não vai desfrutar de tudo isso. Não desfruta. Olha aqui, irmãos. Você sabe, teve um dia que Deus falou algo comigo a respeito do filho pródigo, quando ele volta para casa. O que Deus me falou? É que tinha 3 formas do filho pródigo participar da festa que o pai deu para ele. Porque quando ele volta para casa, o que o pai faz? Manda matar um novilho cevado para festejar que o filho que estava morto reviveu, voltou para casa. Mas Deus falou comigo que tinha 3 formas desse menino participar dessa festa. Primeira forma é se ele simplesmente não acreditasse que o pai realmente tinha perdoado ele. Você imagina a situação? Ele pegou a parte dele da herança, torrou tudo, estava passando vontade lá de comer comida de porco, e aí resolveu ir buscar emprego na casa do pai, porque os funcionários do pai comem melhor do que onde ele estava trabalhando. Aí ele volta para casa e o pai dá a notícia: não, funcionário, imagina, você é meu filho, nós vamos dar uma festa para você. Imagina esse menino desconfiado. Será que meu pai me perdoou mesmo? Aí ele chega para a festa. Tudo isso é para mim. Depois de eu ter feito o que eu fiz,
E aí passando aqueles banquetes, todos os garçons servindo. Como que esse menino ia ficar se ele não acreditasse realmente que foi perdoado? Ele não ia conseguir desfrutar da festa. Ele estava com vontade de comer comida de porco, mas na hora que passasse a bandejinha, com aquela tacinha, com um molhinho rosa, que eu não sei a fórmula dele, mas com os camarãozinhos empanados por cima, pendurado, sabe? Camarãozinho. Que aí você pega ele, dá uma lambrecada naquele molhinho. Ah, menino, eu gosto demais desse daí, Jesus poderoso. Hashtag fica a dica. Camarão empanado e brigadeiro, irmãos, não tenha dúvida. Meu aniversário está chegando. Está logo aí, 25 de agosto. Como se fosse agora já. E você já vai preparar. Olha aqui para mim. Poderia passar o banquete que fosse. Se ele não cresce que foi realmente perdoado, ele não ia desfrutar da festa. Porque ele ia estar tenso, estressado, imaginando que, se realmente o pai não me perdoou, a qualquer momento ele vai parar a festa e falar, gente, só um minutinho. Todo mundo ia olhar e aí ele ia acabar com a raça do menino na frente de todo mundo. Olha aqui esse insolente. Fez o que fez e voltou agora com essa cara lavada, querendo ser abençoado. E aí o pai ia humilhar e ia escorraçar. Da outra vez foi ele que pediu para ir embora. Que já que eu não morria, ele queria a parte dele da herança e vazou daqui, torrou tudo. Mas agora sou eu que vou pôr ele para fora. Você sabe, irmãos, olha aqui. Tem muito crente vivendo desse jeito. Imaginando que Deus vai pegar ele a qualquer momento e vai fazer ele pagar por tudo que ele fez. Ah, vai custar caro. A humilhação vai ser terrível. Deus vai pôr no telhado. Esse negócio do telhado. Tanto de crente que fala desse telhado. É o mesmo que acredita na teologia da brecha. Qual que é? Tem alguma brecha na sua vida. Deus vai liberar o diabo para entrar por essa brecha para te pegar. É os mesmos que acreditam que ganha e perde salvação o tempo todo. E como que alguém que ganha e perde a salvação o tempo todo, como que ele vive, irmãos? Cansado demais, porque o trajeto do céu para o inferno é longe demais. Imagina percorrer esse percurso todo dia, várias vezes. Pequei, estou indo para o inferno. Arrependi, chorei e dei uma oferta na fogueira santa. Aleluia, agora estou salvo de novo. Mas eu pequei de novo. Ah, inferno de novo. Ah não, mas agora eu fiz uma boa ação aqui, servi. Estou salvo de novo. Alguém assim está tranquilo para participar de festa? Tá não, está estressado, tenso. Presta atenção, segunda forma desse menino participar da festa é sabendo que realmente é de verdade, ele foi perdoado e a festa é para ele ia desfrutar em paz, relaxou, ia falar, manda outro camarãozinho desse. Outra coisa, só tem camarão? Ah, quero comer uma picanha também. Só tem camarão e picanha? Não, agora eu tô querendo um peixinho frito. Aí ele ia ficar ainda fazendo pedidos. E o que o outro incomodado ia ficar? O irmão, que já ficou incomodado. Mais incomodado ainda. Miserável. Já tem um novilho, ele ainda está pedindo peixinho frito. Já tem um novilho cevado, ele ainda está pedindo aquela farofinha com bacon e banana. Porque tem gente que é exigente. Não, pela madrugada, contenta só com isso daí. Não, quem sabe que foi perdoado, abusa mesmo, porque é de graça. É por amor, eu não mereço, é o Pai me dando. Quantos aqui querem desfrutar da festa que o Pai está dando para você? Mas você só desfruta se estiver em paz e sabendo que foi perdoado. Mas você sabe, ainda tem uma terceira forma desse menino participar da festa. Ele, sabendo que foi perdoado, ele lançou fora toda a acusação, o medo, o estresse, a tensão, está desfrutando da festa, mas de repente a ficha cai. Ou, segura seu menino aí, daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Mas presta atenção, de repente a ficha cai e ele conclui o quê? Peraí, muito mais do que ser perdoado,
e de ter uma festa com tanta coisa boa para comer, eu tenho um pai que me ama, que me aceitou, e fazendo tudo isso por amor, e o pai também está aqui na festa. Então é o seguinte, gente, vocês podem ir comendo aí, pode bebendo, vai divertindo, porque eu quero é ficar agarrado aqui beijando meu pai, desfrutando do carinho dele, do amor que ele tem por mim. Como é glorioso a vida daqueles que desfrutam do amor do pai. É assim que Deus quer que você viva, amém, irmãos? Mas alguém que está tenso, está desfrutando disso? Não. Por isso que o Senhor está te falando hoje, não vos assusteis. Aleluia. Aleluia. Estou avaliando aqui se eu posso passar para o próximo tópico. Oh, Jesus poderoso. Aleluia. Vou molhar o bico enquanto eu faço o download aqui. Aleluia. Amém. Deixa eu falar o que está no meu coração. Olha aqui para mim. Você sabe um sinal de quem está descansado? Ele não está com pressa. Não está com pressa. Essa semana eu fiz uma postagem de algo que Deus falou comigo. Quem tem clareza do propósito, não gasta energia vivendo com pressa. E nem procrastinando nada. Simplesmente vive o propósito. Se você sabe que você está onde Deus te colocou, e que é Ele que te sustenta e te abençoa, você não vive com pressa. E nem fica adiando. Você simplesmente vai desfrutando de tudo que Deus vai fazendo. Mas tem gente que está com pressa, querendo recuperar o tempo perdido, querendo fazer mais do que Deus pediu para ele fazer. Só que quem está ocupado demais fazendo muitas coisas, acaba não tendo tempo de desfrutar do que o Pai está fazendo. Produz estresse. Irmãos, vou falar o que está no meu coração aqui. Sabe um tipo de pecado que alguns nem imaginam que está pecando? É não descansar. Por quê? Porque na cabeça deles, o descanso é o pecado. Porque eles olham isso como irresponsabilidade. E aqui eu falo, eu já sinto que é uma palavra profética para alguém aqui. Nessa semana você rejeitou uma viagem. Depois você pode me procurar para testemunhar, falar, pastor, foi para mim que Deus falou. Aleluia. Aí você me leva para viajar depois junto com você. Glória a Deus. Mas eu sinto no meu espírito, tem alguém aqui essa semana que você rejeitou uma viagem. Por quê? Porque você está ganhando a viagem, não vai gastar nada. Mas você tem dívida. Você está endividado, você tem conta para pagar. E na sua cabeça é uma irresponsabilidade muito grande você ir nessa viagem. Porque você tem que meter a cara no serviço e trabalhar mais para pagar a dívida. Quero te falar, a ausência de descanso só demonstra o quanto você não está dependendo do Senhor. Quem você acha que está te dando essa viagem? Quem que você acha que está te dando? No meio de uma situação que você está endividado, que a proposta diante de você é trabalhar ainda mais. De repente você ganha uma viagem. Você acha que é o diabo que está te dando a viagem pela madrugada? Não, é o Senhor falando, deixa eu te ensinar a desfrutar mais da vida e depender mais de mim. Vai para essa viagem, enquanto você estiver lá, eu vou resolver as coisas aqui para você. Pastor, mas para que eu preciso viajar? É para você vazar e parar de atrapalhar aqui, ué. Você consegue visualizar a cena? Deus quer mover na sua vida aqui e resolver as coisas. Mas você está ali, tenso, estressado, querendo pôr a mão o tempo todo onde está a mão dele. Aí ele fala, não, vai viajar, vai lá, vai. Toma aqui uma viagem. Sai daqui um pouquinho. Vai para a praia lá, fica lá de boa. Deixa que eu vou resolver aqui para você. Aceitar esse presente demonstra fé no Senhor. Que é assim que Ele quer que você viva, na dependência dEle. Mas rejeitar essa viagem demonstra independência. Demonstra que você quer ir lá resolver seus problemas. E aí, depois você me conta o testemunho esse que tinha rejeitado a viagem.
mas só vai esperar o culto terminar aqui, vai mandar mensagem para a pessoa e falar: mudei de ideia, que dia que nós vai? Aleluia. Agora eu posso continuar. O Espírito, ele não está atrapalhando a minha iniciação, não. Ele está tendo liberdade, porque é ele que prega. Aleluia. Você veio aqui foi para ouvir o Senhor mesmo, não foi, irmãos? Terceira coisa, a batalha não é sua. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ainda, deixa claro que a peleja não é vossa. Irmãos, você ficar sabendo de um grande problema que é seu, vai gerar tensão, estresse. Eu lembrei de um caso, enquanto eu estava lendo esse esboço hoje, eu ouvi também o pastor pregando, ainda que eu estava no trajeto, voltando da montanha, durante o horário do culto, não participei do culto hoje cedo, mas assisti e depois meditei no texto. Você sabe, eu lembrei de algo. Teve um dia que um irmão, Senhor, como diz o outro, daqui a pouco você vai entender. Teve um dia que a gente estava lá no Bueno, aí um irmão chegou, desesperado, falando pra gente: um polo azul, tem alguém aqui que é dono dele? Aí um outro falou: eu. Veio um cara ali, arrebentou esse polo azul. O cara perdeu o controle, não sei, mas arrebentou com ele. Aí o irmão já começou a chorar. Eu não tenho seguro. Meu Deus, eu preciso do carro. Desesperou. E aí, vamos lá. Calma, irmão, não fica assim não, vamos lá. Fomos correr lá. Quando chegou lá, ele tinha, porque falou, polo azul na rua tal aqui. Aí quando chegou lá, na rua onde ele parou o carro dele, um carro antes do dele, outro cara estacionou um carro igual dele, um polo azul na mesma rua do lado. E o que veio arrebentou o do outro. Foi um negócio impressionante assim. Ele tá chorando, desesperado, ele, não é o meu, hein? Compadeceu em nada do dono do outro carro, nada assim, foi um negócio imediato. Naquele, o meu tá ali de boa, não é o meu, como diz o outro. O que eu tenho a ver com o carro dos outros? Não é o meu? Então presta atenção, olha aqui, chegou para você uma batalha, chegou para você um problema, chegou para você uma situação, mas você está ouvindo de Deus aqui hoje te falar: essa batalha não é sua. Não é sua. O que tem que acontecer com você? Você estava tenso, você relaxa na hora. Não é minha não? Não. Aleluia. Quem que vai lutar ela? Pode deixar que sou eu mesmo. Aleluia. O Senhor vai lá lutar por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É você descobrir que tem alguém que vai te representar na batalha. Imagina, você está aqui, você sabe, na era das guerras medievais, né, na Idade Média, e até na era bíblica. Tanto que você vê o exemplo da guerra do povo de Israel contra os filisteus. Qual foi a proposta? Do exército filisteu, qual que foi? Vou levantar o campeão da nossa nação. E ele luta contra o campeão da sua. É um contra um, não precisa o país inteiro, um exército contra o outro. Um contra um. E aí, se o meu ganhar do seu, pronto, vocês viram escravo nosso. Muitas guerras foram resolvidas desse jeito mesmo. Agora imagina a situação, você está lá, é você que tem que guerrear para defender sua família. Aí você está para entrar no ringue, o outro é enorme, mas de repente chega a notícia: posso sentar lá, deixa que eu vou entrar no ringue por você. Aí na hora que você olha, quem é que está tomando o seu lugar? É alguém qualquer por aí, irmãos? Não, é o Senhor. Ele está falando: pode sentar, essa batalha não é sua, eu vou lutar. O que acontece com você imediatamente? Você já começa a comemorar. Ele nem deu um ainda no outro ali, nem desferiu o primeiro golpe, mas você já sai gritando gol, comemorando o título. Por quê?
porque a vitória está garantida, já que é o Senhor que vai lutar essa batalha. Você consegue comemorar diante das batalhas que estão diante de você hoje? Isso vai ser o exemplo da fé, de que você está crendo que é Deus que vai vencer ela por você. Aleluia! Então vamos fazer um exercício disso? Levanta sua mão. Fala assim: glória a Deus por todas as batalhas que estão diante de mim, porque elas não são minhas, são do Senhor. Já venceu, campeão, vencedor. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia! Glória a Deus. E agora eu vou mencionar na sequência, para que você pegue toda a fé e aproprie disso. Quero chamar já os irmãos do louvor aqui para subir. Por quê? Porque nós vamos testemunhar isso, executar não, fugiu a palavra. Nós vamos praticar essa fé crescente agora, porque nós vamos cantar um cântico juntos. Nós vamos cantar em fé, apropriando disso que está sendo ministrado. Então agora presta atenção, que eu vou mencionar as outras 4 coisas. O que mais o Senhor diz? Primeiro, tomai posição, no versículo 17. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Nós nos posicionamos em fé, irmãos. Olha aqui, tomar posição. Fala de como você se posiciona e onde você se posiciona. Qual que é o tipo de postura de alguém que Deus vai lutar a guerra por ele? Ele está descansado, relaxado, já está comemorando, porque a vitória está garantida. E ele permanece em posição. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Qual que é a posição? É de quem está assistindo Deus vencer as batalhas por você. Você não é indiferente a ela. Você não fala, a batalha não é minha, não. Deus vai lutar? Então vai lá, Deus, e eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não, você está onde Deus está movendo, para você testemunhar o que Ele está fazendo. Olha aqui, irmãos. Você precisa valorizar isso. Não dê as costas para o que Deus está fazendo. Toma posição e fica onde Ele te plantou. Fica onde Ele te colocou, porque é desse lugar que você vai ver a vitória. Não fica cogitando ir para outros lugares, abandonar. Você sair de onde você está, vai tirar o seu campo de visão do mover de Deus. Você vai deixar de ver o que Deus está fazendo. Não, permaneça, toma posição no lugar onde Ele te colocou. É desse lugar que você vai assistir e vencer tudo para você. Amém? Quinta coisa, permaneça nessa posição. Primeiro você toma posição, é aqui que Deus me quer, é aqui que Ele plantou. E aí a quinta coisa é que você vence o ímpeto de sair. Você permanece. Senhor Jesus, presta atenção, irmãos. Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Muitos ficam com a parte de poder pedir o que quiser e receber, como sendo a parte mais sobrenatural. Mas presta atenção, algo muito importante desse texto é que ele começa com o se. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O se significa que é opcional. É se você permanecer. Quer dizer que você tem o poder de decidir não permanecer. E infelizmente, eu já vi muita gente decidindo não permanecer. Chutando balde, desistindo desse casamento, que é uma batalha, que está tendo dificuldade. Chutando balde, desistindo desse negócio,
chutando balde, desistindo dessa célula, desses irmãos, dessa cidade. Se você permanecer crendo que é Deus que luta as suas batalhas, é nessa posição aonde Ele te colocou que você vai testemunhar o mover dele na sua vida. O Senhor está chamando você hoje para permanecer. Para de cogitar desistir daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Para de ficar cogitando desistir de quem Ele conectou você. Para, porque presta atenção, irmãos. Você não desiste de alguém, ou de algum lugar, ou de alguma coisa, sem que antes você esteja desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Se foi Deus que te deu, se foi Ele que te colocou, tem um propósito. Então permaneça até que o propósito se cumpra plenamente na sua vida. Posso ouvir um amém? Penúltima coisa, já que você entendeu que é Deus que te colocou na posição, já que você vai permanecer, inevitavelmente vai acontecer algo. O campo de visão vai estar liberado. Quero que você imagine uma situação aqui, não tem jeito, eu fico tentando fugir, mas em alguns momentos cabe demais a ilustração. Vem cá, João, sobe aqui agora. Me ajuda, vem cá. Sobe aqui. Eu vou ter que te falar isso. Imagine algo. Aleluia. Olha aí que bênção. Só sair daqui porque o púlpito atrapalha os irmãos te enxergar. Presta atenção. A posição que o João tá, dá para ele um campo de visão. Você entende isso? Ele está enxergando aqui a minha esposa, certo? Você consegue enxergar? Consegue ver o pastor Alexandre? Consegue? Ó, Danilton, você está vendo? Porque está no campo de visão dele. Entendeu isso, irmãos? Mas e se de repente ele sai dessa posição e fica aqui atrás de mim? Está conseguindo ver o pastor Alexandre? Por quê? Porque ele saiu da posição onde ele conseguia ver. E agora ele foi para uma que tampa a visão dele. Pode sentar, obrigado, querido. Então a sexta coisa, olha aqui, irmãos. Sexta coisa, veja o salvamento do Senhor. Veja o mover do Senhor na sua vida. Saiba reconhecer que Deus está fazendo, movendo, está te sustentando, está abrindo portas. Foi Ele que deu o filho, foi Ele que deu o negócio, foi Ele que deu o casamento, foi Ele que deu o ministério, foi Ele que te colocou nesse lugar. Tenha olhos para ver, enxergue o mover de Deus na sua vida, as oportunidades que Ele tem colocado diante de você, as portas que Ele tem aberto diante de você. Veja. Mas por que Ele iria exigir de você para ver? Porque Ele te colocou no lugar que te dá visão para isso. Deus não seria injusto de falar para você ver algo que não está no seu campo de visão. Ele só está falando para você ver aquilo que está liberado diante dos seus olhos. Mas alguns, por não permanecerem na posição que Deus os colocou, vão para um lugar onde eles não conseguem ver. Deus está falando para você, fica na posição, não sai daí. Você vai conseguir ver tudo que eu fiz na sua vida até hoje, o que eu estou fazendo, e pela fé eu já vou te mostrar também tudo aquilo que eu ainda vou fazer também na sua vida. E a sétima coisa, eu quero que você fique de pé. Estão preparados? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alexandre, sobe aqui para mim, por favor. Sétima coisa. Enfrente o inimigo com confiança. Versículo 17 ainda. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã pode sair ao encontro, porque o Senhor é convosco. Por que você pode
permanecer na posição e ver a batalha de perto. Porque você não está sozinho, o Senhor é convosco. Se você sabe que o Senhor é convosco, você pode permanecer nesse lugar onde Ele te colocou. A dúvida se Ele está ou não com você nesse lugar, faz com que você queira correr daí. A dúvida se Deus está ou não com você nesse casamento, faz com que você queira fugir desse casamento, dessa faculdade, desse curso, desse negócio, desse ministério, dessa igreja, dessa cidade. Será que Deus está nisso mesmo? Será? Não, presta atenção. Essa dúvida não combina com o Senhor. As coisas do Senhor são cheias de afirmação e não de questionamentos. E a afirmação que Deus está fazendo aqui para você hoje é: eu estou com você. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Jesus deixou bem claro, Ele afirmou: e eis que estarei contigo até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estou contigo. Sabe o significado do nome Yeshua? Yeshua é salvação. Salvação. O Yeshua, aquele que te salva. Quantas vezes tem limite? Não. Ele salva todas que precisar salvar. Você já entendeu? Tem tipos de salvação diferentes. Tem uma salvação que é para a eternidade, é uma vez só. Uma vez salvo, salvo eternamente. Mas tem outras situações onde você precisa de salvação. E aquele que o nome dele significa salvação, Ele vem em seu favor todas as vezes, porque Ele também se chama Emanuel. Emanuel. Deus convosco. Deus com você. Deus em você. E qual que é a confissão que você tem que fazer agora? O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. Ele é por mim. E se o Senhor é por mim, quem é louco de ser contra Ele? Por isso eu vou permanecer. E é assim que eu luto as minhas guerras. É assim, na dependência dEle, com fé, olhando exclusivamente para Ele, que é o autor e consumador da minha fé, porque eu sei que Ele está comigo. Eu desfruto então da vitória, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem alto? Aleluia. Agora nós vamos praticar essa fé que foi gerada no coração, cantando esse cântico de todo o nosso coração, e depois nós iremos ceiar juntos. Aleluia.